boa tarde à comissão, boa tarde ao relator, boa tarde aos meus camaradas. Eu estou muito nervosa, eu já chorei muito, eu estou muito emocionada. Esse ato é uma vitória, essa manifestação, tudo isso que está acontecendo, esse é o meu partido, gente. Isso para mim é tudo. Porque... muito nervosa. Quando foi solicitado que eu escrevesse a minha história, eu demorei 1 ano e meio para fazê-lo. Sabe por quê? Porque eu tinha uma mãe barbaramente torturada. Eu tinha uma irmã barbaramente torturada e um irmão muito perseguido. Eu achava que era pequenininho tudo que eu tinha vivido. Aí, quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu vi é que também não era tão pequenininho assim, né? Porque eu lembrava, como eu falei, eu lembrava da Júlia, ali, aquela bonitinha ali. E que era uma menina, e eu lembrava dela, porque 15 anos, porque foi quando eu atendi a minha irmã que foi presa. Foi a primeira situação, assim, mas... Então, eu terminei escrevendo. E eu escrevia sempre menos, escrevia sempre... foi um parto, né? Meus camaradas sabem que foi um parto. E nesse sentido eu entendo o que o Valério falou, né? É a culpa do sobrevivente. Eu me orgulho de ter nascido na família que eu nasci, apesar de, em função disso, ter tido uma adolescência interrompida. Mas eu me orgulho, porque uma grande parte do que eu sou e do que eu penso começou lá, começou dentro de casa. Aliás, eu fico até com vergonha de ficar contando coisa muito para trás, coisa de velho, né? Mas em 1964, na verdade, foi a primeira vez que eu tive contato com essa situação de repressão. Quando a gente teve que sair de casa, os vizinhos denunciaram, e passamos a noite do dia 31 de março para 1º de abril, na casa do Luiz Raul, que era o vice-presidente da UNE, em Botafogo, e houve uma denúncia por parte dos vizinhos, e a polícia foi, e a minha mãe botou um monte de livro dentro do piano, e eu e meu irmão Carlos Eugênio, que era um adolescente nessa época, ainda não militava, ficamos deitados numa cama de casal, e com um cobertor vermelho enorme, e um monte de livro entre as pernas da gente. E a minha mãe teve ela era genial, ela teve essa genialidade, essa ideia. Então ali foi a primeira vez, e depois foi indo. Eu estava na passeata dos 100 mil, tem uma foto minha lá do lado da minha mãe, do meu irmão, eu tinha 14 anos de idade, e enfim... E eu terminei indo juntar, eu fui para a Bahia porque era insuportável viver vendo uma C14 na porta do pensionato, na porta do meu colégio. E depois eu fui juntar os cacos em Paris. E comecei a minha militância. E me encontrei. Encontrei a minha própria história ao encontrar o trotskismo. E eu me orgulho, se eu tivesse que fazer tudo, eu faria tudo de novo, dentro da universidade, buscar a Aliança Operária Estudantil. Porque a gente entendia que estudante não tinha projeto próprio. O estudante podia virar um empresário, o estudante podia... não é uma classe. Então a gente buscava obcecadamente essa aliança com a classe operária, que é o que também o Valério relatou. E a luta pelas liberdades democráticas. Eu me lembro como se fosse hoje, chegando Danilo e Geraldo, e a gente naquele hall da história, e esses operários pedindo o apoio, né, para a luta contra as prisões dos camaradas. Na época eu era de outra organização, no ABC. E eu gosto de lembrar que o primeiro comitê de anistia que surgiu em São Paulo se chamava Comitê 1º de Maio. E ele depois virou uma seção da CBA, que era o Comitê Brasileiro de Anistia. Mas ele se chamava Comitê 1º de Maio porque ele foi criado para defender os presos da Convergência Socialista que estavam panfletando para convocar os operários para o ato 1º de Maio. E ele foi, inicialmente,
lançado aqui na frente da PUC, na rua aí, como é que chama essa daqui da frente? Monte Alegre, ali, lotado. Eu me orgulho dessa minha militância. E a gente paga o preço. Eu brinco no banco, né? Eu estava agora na greve dos bancários. Como eu estou a todo momento, assim, eu paguei meu pedágio, entendeu? Sabe? Paguei o meu pedágio e no sentido de você vem quente, a gente volta fervendo, né? Paguei o pedágio, é muito triste hoje. A gente, quem trabalha em empresa, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é muito triste ver o nosso movimento, o movimento sindical, sendo reprimido da forma como é reprimido, com atitudes antissindicais, antidemocráticas com relação aos ativistas. É muito triste, por causa do o governo do Partido dos Trabalhadores. É uma coisa meio esquizofrênica. Eu reivindico toda essa minha trajetória e reivindico, sobretudo, o meu encontro com a Convergência Socialista. Porque foi na Convergência Socialista que eu encontrei um programa, que eu encontrei um método, que eu encontrei uma prática, que eu encontrei uma busca pelo entendimento da teoria. Foi na Convergência Socialista que eu encontrei esses camaradas que realmente são a razão da minha vida, praticamente. Criei 2 filhos, sou mulher, criei 2 filhos no meio dessa militância. Aliás, tem um reparo aí, que eu fiquei até com vergonha quando eu vi que fala da greve de fome da Convergência Socialista, que diz que eu participei. Não, eu não participei porque eu estava grávida. Eu a apoiei como diretora do DCE da USP, eu não era maluca assim, né? Mas eu tenho eu tenho 2 filhos que são pessoas maravilhosas, um filho trabalhador, filiado ao PSTU, e tenho uma filha que é uma jovem trabalhadora, a Júlia, que é militante. Levanta aí, Juju. Que é militante, é metroviária, diretora do Sindicato dos Metroviários e militante do PSTU. Esse foi um dia de muita emoção. Nossa, foi demais. E eu quero agradecer e reivindicar o que o Valério falou. A luta recomeça todo dia. Todo dia. Estava na greve bancária, está pela punição, porque a gente acredita que realmente isso nunca mais voltará a acontecer quando essa gente for punida, quando for identificado que essa ditadura tinha uma classe por trás dela. Porque a gente fala ditadura militar. Não, era ditadura da burguesia através do seu instrumento e do seu aparato, que era militar. Então, identificar cada um desses caras. Identificar o Camargo Correia, a Folha de São Paulo, identificar o Bradesco, identificar o Silvio Santos, que ninguém mais fala disso, ele engraçadinho. Aliás, o meu filho trabalha na SBT. E a gente brinca que a minha mãe era uma mulher muito porreta. Além dela não ter falado nada, porque ela podia ter dito, sabia? Meu filho não está mais no Brasil. Ela não teria entregado o filho. Mas ela era tão porreta, que ela não falou que ele não estava. Porque como ele era um quadro muito importante da organização, falar que ele não estava significava mostrar fraqueza. Então, ela apanhou pra caramba e não dizia nada. E ela era realmente uma figura. E ela dizia assim, por exemplo, quando veio as primeiras, Clarice Herzog recebeu as primeiras, ela ficava meio desconfiada. Ela falava assim, não, isso aí não tem preço. Isso daí não tem preço. Então, eu resgato isso dela. Tem que ter a punição. Essa é uma luta, é um desafio que a gente tem. Porque a gente deve. É o único país do Cone Sul onde essa punição não ocorreu. E para realmente a história ser limpa de uma vez por todas, é necessária essa punição. Obrigada a todos.